Olá pessoal do nono ano, hoje a gente está aqui para a disciplina de Geografia para a gente retratar sobre o capítulo 5, ok? Hoje nós vamos falar sobre a Europa, sociedade e o espaço econômico, tranquilo? Espero que na aula de hoje vocês consigam compreender, para que a gente possa ter um bom entendimento e que a gente possa, juntamente com esse material e com o livro, a leitura do capítulo 5, a gente possa ter uma total compreensão do conteúdo, tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Presta atenção. A Europa tida como sociedade e espaço econômico, pessoal. Como assim? A gente vê aqui que a Europa era o berço da civilização moderna. Como assim? É na Europa onde acontecem os principais fatos do mundo, como a Revolução Industrial, houve também a Primeira Guerra, né? Segunda, os focos foram todos esses na Europa. E por que ela é tida como berço da civilização moderna? Principalmente por conta das revoluções industriais, certo? Que surgem na Europa, a primeira, especificamente na Inglaterra, em meados do século XVIII. O que seria isso, pessoal? Antigamente, os produtos eles eram feitos à mão, chamados de artesanais ou manufaturados, tranquilo? Depois da Revolução Industrial, eles passam a ter um crescimento gigantesco, onde uma pessoa ela fazia um sapato em um dia, as máquinas vão fazer, por exemplo, 50 sapatos. Então, existe um grande crescimento industrial. Note que, por que acontece essa revolução industrial, especialmente na Inglaterra? São diversos os fatores. Nesse capítulo, a gente vai trabalhar sobre isso: o crescimento industrial, a divisão do continente, os setores da economia e também a União Europeia. Nessa videoaula de hoje, a gente vai trabalhar especificamente o berço da civilização moderna, o crescimento industrial, a divisão do continente e os setores da economia, tranquilo? Na próxima videoaula, a gente trabalhará especificamente sobre o bloco da União Europeia. Vamos lá. A industrialização na Europa, pessoal. Como é que ela surge? Como havia dito, a industrialização ela surge na Revolução Industrial na Inglaterra. Por que na Inglaterra? A Inglaterra era a maior potência da época. Era ela quem tinha maiores quantidades de colônias. Então, se ela tinha maiores quantidades de colônias, consequentemente, ela ia ter grande quantidade de matéria-prima, pessoal. Existia um acordo entre metrópole e colônias, onde as colônias só podiam negocializar com as suas metrópoles. A Inglaterra saiu com um passo na frente porque ela tinha diversas metrópoles, principalmente na Ásia e na África. Tranquilo? A Revolução Industrial ou Tecnológica ela acontece na Inglaterra com essa presença de grande mercado, de grande quantidade de mão de obras e, consequentemente, também você tem um grande mercado consumidor. A Inglaterra era contra a escravidão. É porque a Inglaterra era boazinha, pessoal? Não. Ela queria o fim da escravidão devido escravo não recebe salário. Se ele não recebe salário, ele não tem poder de compra. Então a Inglaterra ela queria o fim da escravidão e o início de uma mão de obra assalariada, porque nesse momento em que a pessoa recebe um salário, ela pode comprar. Nesse momento em que ela pode comprar, isso movimenta a economia da Inglaterra, tranquilo? A industrialização ela se caracteriza pelo processo de desenvolvimento industrial de uma determinada localidade, cujos principal interesse é a substituição de modos de produção para a maximização dos lucros. Como assim? Como eu havia dito, se uma pessoa produz um sapato, um artesão, durante um dia, as máquinas vão produzir 50 sapatos em um dia. Então, ela produz em larga escala e aumenta os seus lucros, tá ok? Essa seria a produção em larga escala, seria isso, a chamada industrialização. Como a Europa estava crescendo muito, se desenvolvendo muito, na verdade, isso fez com que a Inglaterra produzisse cada vez mais. O espaço econômico europeu. A capacidade do ser humano de dominar e transformar o espaço geográfico, ela não acontece de hoje, né? A gente já consegue perceber que tem um trecho de uma músicazinha que fala mais ou menos assim: o homem chega e já desfaz a natureza, tira a gente por represa. Pois é, pessoal. O homem, onde ele chega, ele transforma, ele modifica aquele espaço.
para o seu próprio uso. Daí então o surgimento das cidades, ele está sempre modificando para tentar facilitar o seu uso, tranquilo? Por que que as cidades elas começam a ter valores, já que até então toda a maioria da população era de rural. As cidades elas começam a ganhar porque as fábricas são instaladas nas cidades, certo? E as cidades começam a crescer, crescer bem, formar, ter um grande crescimento tanto no seu tamanho quanto na sua população. A mão de obra também, pessoal, as pessoas saem do campo em busca de emprego, vão procurar emprego na cidade. Então você tem grande quantidade de mão de obra. Você tem um mercado consumidor grande. Por que o mercado consumidor grande? Devido a essas diversas colônias e também pela população que está crescendo com o fim da escravidão. Você não tem mais aquela utilização dos escravos, tem a mão de obra assalariada. E o pessoal fugindo para as cidades atrás de emprego. Esse mercado consumidor aumenta, certo? E aí a Europa ela também apresenta, pessoal, ela por ser um continente não tão grande, é simplesmente o segundo menor continente. Ela só não é menor do que a Oceania. Porém, de todos os continentes, ela fica atrás da Ásia, da América, da África, certo? Então, ela não tem grandes quantidades de tamanhos de terras gigantescas. Então, na Europa, as propriedades rurais elas são pequenas e médias. Nós não temos grandes latifúndios na Europa, como nós temos aqui no Brasil, porque o Brasil é um país grande, né? Um país gigantesco. É o quinto maior país do mundo, ficando apenas atrás da Rússia, Estados Unidos, Canadá e China, certo? Então vamos lá. A agropecuária, pessoal. A agropecuária, no setor da agricultura, predomina a cultura de cereais. Principalmente, pessoal, o trigo, certo? O trigo é um cereal bem utilizado, bem implantado na Europa. Mas também temos a utilização do centeio, da aveia e também da cevada. Lá na Europa, em relação à agricultura, pessoal, nós também temos incentivos governamentais. Como assim? O governo facilita empréstimos de dinheiro para os agricultores, para que eles possam estabelecer um preço para que não possa perder para o mercado externo, certo? A nossa região do Vale exporta muita uva para lá, para o lado da Europa. Porém, uva e manga, né? Porém, lá também tem essa cultura, como eu havia dito, não tão grande, porque a agricultura lá é especificamente no trigo, no centeio, na aveia e na cevada. É claro que quando o produto vai de fora, o governo taxa altas taxas de imposto para que o produto interno se torne mais barato e o externo mais caro, para dar preferência ao consumo dos produtos internos, ok? Na pecuária, pessoal, uma grande variedade de produtos. Bovino, nós temos bovinos para corte, bovino leiteiro também, o gado leiteiro e o gado de corte. E o consumo da carne também. Temos também a grande criação de ovinos e suínos, tranquilo? Porém, como eu havia dito, pessoal, tanto na agricultura quanto na pecuária, os tamanhos das terras elas são de pequenas e médias. Nós não temos grandes terras para esse processo de agricultura, para a agricultura e nem para a pecuária, devido ao tamanho do território europeu não ser tão agraciado assim, tão grande. A pesca, pessoal, ela é bem desenvolvida, principalmente nos países chamados setentrionais, certo? Que é naquela região da Noruega, Finlândia, Suécia e Islândia. E os principais pescados lá são o bacalhau, o arenque e o salmão. Isso se dá muito pelo... nós temos ali o Golfo Pérsico, que facilita muito a chegada desses mariscos naquela região, principalmente desses países aí. Tranquilo? As atividades extrativas são aquelas atividades de extração. A Europa é um grande produtor, assim como também é um grande consumidor do petróleo. Então, o petróleo é bem extraído, tanto nos continentes quanto no oceano, ok? O carvão mineral, não precisa nem falar, né? Que ele foi o principal combustível da primeira revolução industrial, foi bem utilizado. O ferro também é bem extraído, assim como o manganês. Tranquilo, pessoal? Os transportes, pessoal, a gente tem as 3 áreas lá, tanto as rodovias, ferrovias e as hidrovias, elas são bem utilizadas e bem tecnológicas. As linhas férreas e as ferrovias, elas são bem padronizadas e estão
todas interligadas, interligam toda a Europa. É tanto que lá na Europa nós temos aquele canal, a linha que liga Londres a Paris, que passa um certo pedaço por debaixo do oceano, né? Então a Europa é bem interligada por essas linhas de ferrovia. As hidrovias, pessoal, a Europa também é banhada por diversos canais e mares, especialmente alguns países que ficam mais no centro, tem saída para o oceano. Lá tem vários canais, então é uma movimentação grande de cargas, principalmente essas cargas desses materiais, desses produtos, como eu falei, de extração, principalmente o petróleo, tá ok? Tranquilo? As rodovias, pessoal, elas são bem modernas. Nós temos as autoestradas, elas são tão modernas, são as mais modernas do mundo, juntamente com as dos Estados Unidos, certo? Nós temos diversos túneis e viadutos também, isso facilitando sempre a movimentação de carros por essas rodovias. Pessoal, a gente está terminando por aqui, espero ter ajudado com vocês. Na próxima aula a gente dá continuidade ao capítulo, especificadamente na parte da União Europeia, do bloco, ok? O bloco da União Europeia é o único bloco que até hoje eles possuem uma moeda, que é o euro. A gente vai falar melhor sobre isso na próxima aula, ok? Um abraço aí, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.